Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um tutorial aqui do canal Paula Viana Mendes. E hoje, gente, eu vou atender um pedido do Samuel, mas que eu sei que é um pedido de muitas pessoas, que é a gente aprender a fazer drapejamento, né? Primeiramente, vamos entender o que é o drapejamento. São aquelas dobras de roupas, certo? E existe uma lógica por trás das dobras de roupa, por incrível que pareça. Quando a gente olha, né, vamos entender, o drapejamento, ele tem uma aparência bem orgânica, então se você tem dificuldade com drapejamento, com dobra de roupa, deixar soltinha, eu aconselho que você estude mais formas orgânicas, compreenda mais o desenho orgânico, e daí eu vou usar os exemplos desse livro aqui, chamado Sketching People, né? Sketching de pessoas, que ele, apesar de ser sketch de pessoas, ele tem um módulo aqui, tentando achar, ele tem um capítulo, ó, só explicando sobre drapejamento, certo? Então ele explica, por exemplo, que uma das coisas mais importantes para a gente entender sobre drapejamento é entender a tensão, os pontos de tensão e a compressão dos tecidos, certo? Ele tá em inglês, esse livro. Ele tem para vender aqui no Brasil, pelo menos eu comprei numa livraria aqui no Brasil. Se você pedir pela internet ainda se torna mais acessível, tá? Mas ele é um livro que ele tá em inglês. Ainda assim, ele é bem autoexplicativo, tá? Assim, você olhando por cima, você já entende alguma coisa. Então aqui, a forma de drapejamento mais simples que esse livro apresenta é essa primeira aqui, que ele chama de pipe fold, certo? Onde a gente vai ter um ponto de tensão, e esse ponto de tensão, ele vai, ó, a setinha dele puxando para baixo, certo? Então a tensão que ele tá exercendo, ele tá puxando para baixo. E em seguida ele dá o exemplo aqui de desenhos de tecidos onde o drapejamento ele foi feito a partir da ideia de um ponto de tensão, certo? Aqui eu vou passar primeiro o livro, né? Porque eu acho também que interessa muita gente, se você ainda não conhece esse livro, né? Ver esse material no livro e depois a gente vai fazer o passo a passo, certo? Daí a gente vai ter aqui o que ele chama de swag fold, onde a gente vai ter dois pontos de tensão. E olha só, esses dois pontos de tensão, agora, aquela tensão que ele exercia só para baixo, ele vai meio que fazer, ó, alternando aqui as direções, certo? Então, aqui, ó, o exemplo, por exemplo, os dois joelhos seriam os dois pontos de tensão. E aqui, ó, o vai e vem entre o formato do tecido. Aqui ele chama de interlocking fold, certo? Onde, também aqui muito autoexplicativo, ele vai ter uma dobra que vai exercer, né, essa tensão. Então, a tensão vai ser indo em direção, né, para dentro do tecido que está dobrado. A gente vai ter também aqui em espiral, e essa em espiral ela é interessante porque a maioria, assim, muitas vezes que a gente vê aqui a manga, né, na camisa, aqui ele tá com com um tecido, né, mas assim, nas camisas a gente consegue perceber bastante esse tipo de drapejamento. O zigue-zague aqui é o espiral e aqui é o zigue-zague, muito parecido, né, gente, porque assim, tanto o espiral como o zigue-zague, eles seguem assim mais ou menos a mesma direção, certo? E aqui blowing fold, né, que seria soprando, né, a dobra quando o vento tá soprando, certo? Ainda tem mais um inert fold, que é, por exemplo, quando aquele material tá só jogado ali sobre uma superfície, né, que seria a dobra inerte, tá? E aí, essa é a mais difícil, ó, porque ele mostra várias direções, certo? Aqui ele já entra na parte de expressão gestual, da ideia das roupas, das direções, simplifica. E aí ele fala também sobre como que você cria volume no seu drapejamento. Então eu acho que já deu pra gente ter uma ideia como esse assunto de drapejamento é vasto, né? Assim, como tem
um passo a passo, ó, aqui o passo a... É claro que, assim, entre esse aqui que tá só o gestual dele, né, esse segundo passo, esse terceiro passo, tem vários outros passos entre esses três, tá? Mas eu digo assim, como a gente vê que essa parte de estudo de drapejamento, de dobras de roupa, é realmente todo um estudo, né, com passo a passo, do rascunho até a finalização. A gente vai fazer todos, né? Eu mostrei pra vocês vários tipos de drapejamento, a gente vai fazer todos? Não, né? Tanto porque o vídeo ficaria muito longo, como porque o ideal, se você nunca treinou esse tipo de conteúdo, certo? Você que está iniciando no desenho ou que está no nível intermediário, tem um pouco mais de dificuldade nesse assunto, o ideal é que primeiro você treine as formas mais simples, mais simplificadas, e aos poucos vá percebendo a lógica dos modelos mais complexos e vá treinando aos poucos, certo? Então, para esse vídeo, a gente vai fazer 2, no máximo 3 modelos. Então, os 2 primeiros que a gente vai fazer vai ser esses 2 primeiros, que ele chama de pipe fold. Pipe é cano, né, gente? Então, dobra do cano. E swag fold, certo? Então, vamos lá. Vou agora separar aqui o livro. E aí, antes da gente começar a botar a mão na massa, eu queria mostrar pra vocês os materiais que eu vou utilizar, certo? Papel para desenho, ou seja, se você vai treinar numa folha de ofício, por exemplo, talvez você já consiga resultados diferentes dos que eu vou mostrar aqui. Esse papel, ele é um bloco de papel, na verdade. Ele é levemente texturizado, levemente tonalizado, certo? Comprei numa papelaria aqui em Fortaleza. O que eu posso te dizer é isso, é que o papel ele é um pouquinho mais durinho do que o ofício, levemente texturizado, certo? Então, assim, com certeza quando eu começar a riscar o lápis, o sombreado dele vai ser diferente do papel ofício. Então, para fazer esse drapejamento, esse estudo nesse papel, tô separando aqui meu esfuminho, que tá muito, muito sujo, e tô separando aqui o meu lápis, um 8B, tá certo? E tô separando também o papel craft, que é um papel tonalizado, pra gente poder fazer com o nipim, marcador e guache branco. O que é que acontece? Se você não tem o nipim, eu já mostrei isso aqui em outros vídeos, você pode utilizar outras canetas. Na verdade, essa aqui nem é uma Unipim, é uma Micron, é porque a gente é acostumado a chamar caneta fine liner de Unipim, tá? Mas é uma Micron. Se você não tem esse tipo de caneta, que ela é boa porque ela é à prova d'água, tá? Você pode, eu já fiz uma vez aqui, né, no estudo de expressão gestual, utilizei aqui a Paper Mate, essa é da Compact. Na verdade, eu tô chamando de Paper Mate, mas eu tô vendo aqui agora que ela é da Compactor, né? Uma Microline 0.4, que ela é mais acessível, mais fácil de encontrar nas papelarias. No entanto, essa caneta aqui, ela não é à prova d'água, certo? Dependendo do material que você for utilizar, é interessante pelo menos utilizar uma caneta fine liner que seja à prova d'água. Vou usar o marcador cinza, à base de álcool. Se você não tem marcador, uma alternativa para esse tipo de estudo seria usar o nanquim aguado. Você pega o seu nanquim, pega um copinho de café, coloca uma gotinha de nanquim e depois preenche o copinho de café até mais ou menos a metade. E você vai ter um tom de cinza muito parecido com o marcador. Você vai ter que usar o pincel, tá? Mas vai ter um efeito muito parecido com o marcador. E eu vou usar o guache branco. Geralmente esse tipo de estudo é costumeiro fazer com a caneta gel branca, certo? Que também é muito fácil de achar nas papelarias, mas eu tô sem caneta gel branca, então eu vou usar o guache branco com pincel. Você pode usar também, por exemplo, uma Posca branca, qualquer outra caneta, qualquer outra tinta, qualquer outro meio que você tiver para poder utilizar esse material branco, tá valendo, certo? Eu queria mostrar, né, os materiais que eu vou utilizar. Por quê? Porque o resultado que a gente obtém também depende muito dos materiais que a gente utiliza. Então, para começar o nosso estudo, eu vou pegar aqui a minha lapiseira. Ela é de 2 milímetros, ela é um pouquinho mais grossinha, certo? Essa lapiseira eu vou utilizar ela como rascunho.
E daí, ó, a gente vai fazer aqui como explica no livro que eu mostrei pra vocês, certo? O primeiro tipo de drapejamento, só com um ponto de tensão. Você vai fazer, eu tô fazendo clarinho, gente, porque é o rascunho, mas depois vai ficar mais escuro. Então, se não tiver dando pra ver direitinho, depois quando eu for escurecendo, quando eu for colocando a iluminação, daí a gente vai ver direitinho, certo? E aí, ó, aqui você vai fechar, é uma espécie de cone. E daí, depois de fazer essa espécie de cone, você pode fazer essa curva pra fora, tá? No exemplo que tem aqui, você pode fazer também uma curva, uma linha ondulada. Note que aqui é uma linha curva, aqui é uma linha ondulada, certo? E depois é só puxar, ó. E aí a gente já tem aqui o nosso primeiro fantasminha. Dá pra fazer também, fazer aqui pequenininho, até um pouco mais escurinho. A gente vai ter essa curvinha pra fora. Se você trouxer aqui pra cima, por exemplo, dá pra ter essa mesma curvinha. Aliás, a gente tem essa curva pra dentro, essa mesma curva pra fora você pode fazer aqui em cima, tá? Então, em resumo, você pode fazer essa parte aqui de baixo. Uma curva pra fora, uma curva pra dentro, ou uma linha ondulada, certo? Só pra gente ver como essa coisa da linha aqui de baixo, ela já vai definir, ela já vai trazer uma variedade. Também a altura, ó. Nesse daqui eu fiz tudo na mesma altura, nesse daqui eu já variei a altura e já fica também uma peça diferente, certo? Daí, antes da gente começar a sombrear, eu vou fazer logo aqui o segundo modelo, que é com 2 pontos de tensão. Nesses 2 pontos de tensão, o que a gente vai ter? A gente vai ter um tecido, essa mesma ideia, né, do tecido em formato relativamente cônico, aqui por cima, ó. Mas, na medida que esse tecido vai se encontrando aqui no meio, o que a gente vai ter é esse movimento de ir e vir entre o tecido e outro. Aqui, vou colocar um pedaço dele aqui por trás. Então, basicamente, o que a gente vai ter, como eu tinha mostrado pra vocês no livro, é esse movimento, certo? E aqui embaixo, a gente pode fazer algumas dobrinhas, como a gente aprendeu aqui, ó. Trazendo uma parte aqui pra cima. Aqui, ó, eu já tenho uma curvinha, então eu só tenho que trazer um pouco pra cima. Certo? E aí a gente tem aí essa sensação do tecido, que eu vou botar mais uma linhazinha.
Vindo, inclusive bem direto do ponto de tensão. Mais umazinha aqui também. Acho que essa, fazer um pouco mais pra cá. Mais pra baixo. E aí a gente já tem, né, uma ideia mais complexa do que a anterior. Mas que a gente vê que em termos de lógica, né, de zigue-zague, de ida e vinda, é fácil de compreender o princípio. A gente olha assim já pronto, né, e acha tudo muito complexo, mas é fácil de compreender o princípio, certo? E aí, deixa eu ver aqui, eu acho que um outro legal pra gente fazer é esse, que ele chama de espiral, certo? Onde eu vou até desenhar aqui um cilindro no rascunho, pra gente poder entender esse formato de espiral, como se fosse ali a manga de uma blusa, de uma camisa, tá? Então, a espiral, ó, ele vai vir alternando aqui as direções, envolvendo, envelopando, ó, certo? Aqui o formato. E aqui, ó, já tá pronta a camisa. Certo? Então, aqui a manga da camisa, prontinha. A ideia, né, de espiral, certo? A gente viu que, em termos de lógica, né, esse formato das setinhas vindo por trás, e depois da gente entender esse movimento, a gente simplesmente completar ali a dobra da roupa, certo? Então, agora que a gente exercitou esses 3 modelos de drapejamento, né, e acredito que você ainda esteja treinando, esse aqui é bem fácil e dá pra resolver muita coisa com esse drapejamento, tá, gente? Dá pra fazer saia, dá pra fazer vestido, dá pra fazer cortina, certo? Esse daqui, ele já parece um pouco mais complexo, mas se você for acompanhando passo a passo e treinar a lógica dele, você vai ver que ele é mais fácil do que ele aparenta, do que a aparência dele final, certo? Tô colocando aqui, ó, por trás, essa mesma lógica daqui do primeiro que a gente treinou. E por último aqui, a manga da camisa dobradinha, certo? Com o que ele chama de drapejamento em espiral. Agora que a gente entendeu, eu vou passar para o sombreamento, certo? A lógica aqui do sombreamento, do drapejamento, desse primeiro daqui, seria o quê? A gente entender primeiro a fonte de luz e o tipo de tecido, certo? Porque se é, por exemplo, um látex, uma camurça, um material diferente, um tecido diferente, ele provavelmente vai ter um brilho mais forte ou mais fraco, tá? Mas vamos dizer que a gente está utilizando um tecido mais ou menos como esse de algodão, de linho, que é o que a gente está acostumado no dia a dia. Vamos dizer que a luz está vindo dessa direção, certo? E aí agora, o que a gente vai entender? A luz está vindo de uma direção, então provavelmente essa direção aqui, ó, ela vai ser mais escura e ela vai acompanhando esse formato
arredondado aqui da curva do tecido. Coloquei uma camada média de grafite e agora tô colocando uma camada mais escura. Fazendo aqui um degradê. Certo? Esse lado aqui, ele também tá chegando menos luz. E aqui, ó, essa dobra aqui tá fazendo sombra nesse lado de cá. Então, a gente nota que sobra aqui só um pedacinho. Aqui, o que a gente vai ter vai ser esse pedaço aqui dessa dobra fazendo sombra nesse lado de cá. E aí, agora que eu já depositei o básico do meu grafite, eu vou usar o esfuminho. Se você não quiser usar o esfuminho, se você quiser manter só no grafite, também é possível. Só que você vai ter que tomar mais cuidado com o seu degradê para ele ficar realmente gradual. Certo? No meu caso, eu tô usando o esfuminho. E você nota que o esfuminho vai dando uma manchada em alguns cantos que não era pra manchar, não tem problema. Porque depois a gente corrige com a borracha. Então aqui, gente, eu tô pegando uma borracha que ela tem esse formato cilíndrico e que ela me permite, ó, vir aqui em alguns cantos e dar uma apagada, certo? Retirar um pouco aonde o grafite ele não era pra ter pego. Se você não tiver... Tem outras borrachas cilíndricas, inclusive com revestimentozinho de plástico, que você pode encontrar em papelaria. E se você não encontrar, você usa a borracha comum mesmo, certo? Aqui eu vou trazer novamente essa linha. A necessidade de, depois de esfumar, né, retocar. Escurecer aonde tá chegando menos luz. E aí a gente tem uma ideia inicial de sombreamento desse drapejamento, certo? A gente vai passar agora para esse drapejamento com a mesma ideia, pegando aqui a luz a partir dessa direção, certo? Daí a gente vai ter algumas partes, essas partes aqui de baixo, ó, onde está mais pesado, é onde vai recair a sombra. Então, a mesma coisa, eu gosto de começar aplicando tons médios.
Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Tá chegando menos luz e toda essa parte aqui, ó, ela faz sombra entre si mesma. Ou seja, essa parte aqui faz sombra nessa, essa faz sombra nessa, e essa aqui ela vai estar bem escura. E quando a gente vai depositando assim o lápis, não parece que tá indo muito para nenhum lugar, né? Fica um sombreado mais simples. Mas daí você vai fazendo camada por camada esse sombreamento com paciência, que vai dando certo. Também porque no meu caso, como eu sei que eu ainda vou usar o esfuminho, eu vou realmente colocando de uma maneira mais simples, inicialmente, e só depois vou dando os outros retoques. Onde que tá o esfuminho? A vantagem do esfuminho, nesse caso, é porque ele vai criando um degradê. E claro, né, o esfuminho, a ideia é suavizar as linhas, os tons, a transição ser mais suave. Então, a gente vê aqui bem o esfuminho cumprindo a função dele. E aí agora, ó, que tá nesse nesse momento intermediário, né? A gente vê que esfumou, 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 e agora a gente precisa refazer algumas linhas. Girar aqui um pouco meu papel. Você nota que conforme eu vou refazendo essas linhas, né, por as linhas estarem mais escuras, vai ganhando contraste. E aqui também a gente pode dar uma olhada, ó. A linha ficou muito marcada, traz um pouquinho mais de grafite. Aqui acho que falta. Então, você vai fazendo esse trabalho de sombreamento do seu drapejamento aos poucos, em camadas. Fazer aqui novamente o esfuminho.
tirando os excessos. E daí a gente tem o nosso drapejamento do segundo modelo. Por último, a gente vai ter aqui as dobras. E aqui a ideia nas dobras é, ó, aonde tem dobra por trás, a gente vai ter uma sombra. Aqui dentro também. Então, começo novamente colocando os tons médios, esfumando com esfuminho. Se você não tiver um esfuminho em casa, use um cotonete, um algodão, algum outro material, que o seu esfuminho vai ficar com mais qualidade do que se você esfumar, por exemplo, com o dedo. Tirar aqui o excesso e refazer as linhas. Tá? E aí a gente tem o nosso drapejado em espiral. Vou fazer mais um detalhezinho aqui. Tudo sombreadinho, pra gente poder entender, certo? Agora que a gente terminou esse estudo de drapejamento com os materiais clássicos, né, com lápis, esfuminho, borracha, eu vou passar para o material que ele não esfuma, né, que no caso seria o marcador. Ele até tem um material para dar tipo um blend, né, mas nesse caso a gente não vai estar usando esse material. Onde a gente vai trabalhar aqui a ideia do drapejamento, utilizando caneta, utilizando marcador, só pra gente ter uma ideia, né, de como que seria um drapejamento desse com material diferente, assim. Mas a ideia aqui, gente, é trabalhar, assim, na parte de sombreamento, é trabalhar os degradês. É entender de onde a luz está vindo, entender a parte que vai ser mais escura, a parte mais clara, certo? Novamente, nossa luz ela vai estar vindo daqui. Então, eu vou até colocar aqui mais um para fechar esse nosso fantasminha. Eu gosto de chamar de fantasminha porque parece um fantasminha, né, gente? E aí eu vou pegar o marcador em tom de cinza. A luz tá vindo daqui, então todo esse lado aqui vai ser mais escuro. Esse lado daqui vai ser mais escuro. Porque essa parte aqui tá fazendo sombra nessa.
Então, seguindo aí o mesmo princípio, começando com a sombra, vou fazer as linhas. Reparando que essa caneta, ela tá meio seca. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer as linhas com um Sharp, com a caneta do tipo Sharp, marcador permanente, tá? Esse meu marcador permanente, ele tá mais pra uma canetinha mesmo, aquela canetinha tradicional que a gente conhece, mas ele tem uma ponta. Então, ele vai permitir eu fazer uma linha mais fina, mais trabalhada. E eu vou aproveitar também esse Sharp, ou seja, o tom preto, né, da canetinha, do marcador, pra deixar algumas partes aqui, ó, pra marcar, pra ficar mais escuro mesmo. Pra complementar o tom de cinza que eu já tô usando. E aí, depois de fazer aqui o meu lado mais escuro, eu vou finalmente pegar o guache branco, né? Que você pode usar a sua caneta gel branca, você pode utilizar Posca. E aqui na minha área de brilho, o lado que tá mais próximo da luz. Desse lado daqui, ó, eu nem vou colocar só um risquinho de nada aqui, mas nesse daqui não. Porque é muito provável que esteja chegando pouca, nenhuma luz por aqui. Ele vai ter tons escuros e médios, certo? E aí, a gente tem a ideia do drapejamento aqui embaixo. Vou aproveitar e complementar. Tá? A ideia aqui do drapejamento feito com caneta e marcador. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Estamos chegando a mais um final de um vídeo. Espero que tenha iluminado aí o assunto do drapejamento, das dobras de roupa. Você viu nesse vídeo que a gente tem... a gente ainda poderia estudar mais 3 ou 4 formas, né, de dobrar a roupa. Mas esses nossos 3 estudos, eles já dão um bom começo, especialmente se você é iniciante, se você está em nível intermediário, vai com calma, que conforme você for fazendo esses estudos, você vai avançando, certo? Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de curtir, de compartilhar, de comentar. Adeus e obrigada por todo o peixe.